Olá, meus amigos, estudantes da Bíblia, tudo bem? Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus possa habitar hoje na sua vida. Hoje nós vamos estudar o quarto estudo da nossa apostila, os ensinos de Jesus. Hoje é sobre o Espírito Santo. É um tema maravilhoso, meio complexo para alguns, mas nós vamos ter o entendimento da palavra do Senhor. Você percebe que o nosso estudo da Bíblia ele é gradativo. E ele vai crescendo, ele está em ascensão. Estudamos a Bíblia, através da Bíblia encontramos a salvação, através da salvação agora nós temos a santificação, e aí depois da santificação agora mostra quem nos santifica, quem faz esse trabalho de santificação na nossa vida. E o Espírito Santo, ele desceu quando Jesus subiu. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Maria, foi algo que nós seres humanos não podemos entender. Não foi por meios normais. Foi o Espírito Santo que veio a essa terra e concebeu Maria. Não através do método normal, quero repetir isso. Tá bom? Foi algo que lá dentro do útero, nos óvulos, o Espírito Santo com uma forma criadora, que ele também criou os céus e a terra, e tudo que existe, participou da criação, e de forma maravilhosa e milagrosa, Jesus foi concebido. Jesus ele foi batizado pelo Espírito Santo, em Marcos 1, 9 e 10. Foi conduzido pelo Espírito Santo, em Lucas 4, 1. Ele executou seus milagres por meio do Espírito Santo, Mateus 12, 28. Então esses e outros são alguns exemplos da missão de Jesus e a missão do Espírito Santo. E elas eram totalmente interdependentes uma das outras. Maravilha isso, não? Então depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio para essa terra para estar com os fiéis, para estar aqueles que aceitam a Jesus, até que Jesus voltasse agora para nos buscar. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o trabalho do Espírito Santo, quem é ele e o que ele move. Tá bom? Vamos juntos nessa? Mas primeiro, vamos curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nos instrua no estudo da Tua Palavra, nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê amor cada dia mais no coração e que possamos juntos fazer a Tua vontade em nossa vida. Ajude-nos a estar todos os dias na Tua presença e clamamos pelo Espírito Santo neste momento, que Ele nos dê sabedoria e discernimento da Tua Palavra, nos instrua em nome de Jesus. Amém. Então a primeira pergunta é: que promessa Jesus fez aos seus discípulos? Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Pegue a sua Bíblia, não esqueça da sua Bíblia, da sua apostila, deixe ela junta aí, junta as duas, para que elas possam ser suas ferramentas de estudo. João, Evangelho de João, capítulo 14. Quero repetir aqui, enfatizar para vocês, o capítulo 14 de João é um capítulo que me chama muito a atenção, eu gosto muito desse capítulo. Eu tenho vários sermões sobre ele, diversos temas. Aqui é um capítulo bem completo sobre os ensinos de Jesus. João capítulo 14, verso 16 e 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus, ao subir aos céus, ele concedeu o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo, o Pai enviou o Espírito Santo, para que nós não ficássemos órfãos. Agora, a partir do momento do plano da redenção, Jesus ele desceu essa terra e se fez homem, e ele habitou entre nós. A partir deste momento, quando ele ascendeu, ele ia cumprir agora um outro ofício no céu, o de intercessão. Ele sentou no trono da graça. Deus ele
concedeu que Jesus sentasse no trono da graça. E a partir deste momento, então, o Espírito Santo ele veio agora para nos instruir, para nos guiar e nos proteger e estar ao nosso lado. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela vinda do Espírito. O Espírito Santo é um grande instrumento divino aqui nessa terra. Ele é Deus. Ele é um com Cristo. Ele não é um ser, uma força que Deus emana sobre a terra. Não, ele tem atributos, ele tem ofícios, ele é um ser próprio. Essa é a essência da Trindade. São três seres independentes que compartilham da mesma essência. Para entendermos um pouquinho sobre isso, tá bom? Como Jesus cumpriu, pergunta 2, sua promessa de enviar o Espírito Santo? Vamos lá? João capítulo 7, verso 39. João 7, 39. João capítulo 7, verso 39. Diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então aqui nesse verso nós podemos ver que a promessa ela se cumpriu quando Cristo foi glorificado nos céus. Ele foi glorificado, o Espírito Santo desceu. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vemos no capítulo 4 e 5 ali a glorificação, ou seja, a entronização de Cristo. E naquele momento nós vemos o envio das 7 estrelas para a terra, que representam a totalidade do Espírito Santo, né? Como guia da humanidade. No capítulo 20 do mesmo Evangelho de João, capítulo 20, verso 22, ele diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Que maravilha, não? O Espírito Santo ele veio a essa terra para fazer a diferença na vida dos cristãos e principalmente nos seus discípulos. E quando desceu o Espírito Santo, Atos capítulo 2, verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? O Espírito Santo desceu, naquele momento como bolas de fogo, foi uma ilustração. Os discípulos não conseguiam ilustrar o que eles estavam vendo e escreveram aquilo que eles entenderam que estava acontecendo. Então o dom do Espírito Santo foi dado ali, o falar em línguas. Mas o falar em línguas aqui é porque estavam reunidos, continue lendo o texto, homens de diversos locais do mundo, diversos locais de outras regiões que falavam outros tipos de língua, eram judeus de religião, mas que estavam espalhados pelos diversos países daquele local. E um falava egípcio, outro falava hebraico, outro falava grego, outro falava romano, enfim, era uma diversidade de línguas. Então o Espírito Santo foi concedido a estes homens falar na língua e que cada um entendia conforme a sua língua. Maravilha, não? Um dom é dado pelo Espírito Santo para o ser humano somente para pregar o Evangelho, não para sensacionalismo. Nós pregamos o Evangelho, testemunhamos o Evangelho através dos dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Tá bom, meus queridos? Assim nós fazemos discernimento. Quem tem o Espírito Santo, quem não tem. Quando a gente segue a palavra de Deus. Tá bom? Muitos cristãos dizem que não tem que outros que não têm o Espírito Santo ainda não são bons cristãos. Outros dizem que não guardam toda a palavra, não têm o Espírito Santo. Nós não podemos levar isso em média. Quem classifica quem tem o Espírito Santo ou não é a palavra de Deus. Tá bom? Então leia, estude a palavra de Deus, compare com o que acontece aí nas diversas religiões e assim você vai ter um entendimento sobre quem tem ou não tem o Espírito. Pergunta número 3. Qual seria a obra do Espírito Santo? João, vamos voltar no Evangelho de João, capítulo 14.
João 14, 26. Qual que é a obra do Espírito Santo? Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém? O Espírito Santo será o nosso Consolador. A palavra Consolador também é advogado, ele vai advogar, ele vai trabalhar em nossa mente, em nosso coração, ele vai confortar, ele vai estar conosco. Lembra a voz boa e a voz ruim? O Espírito Santo é a nossa voz boa, ele vai estar nos guiando no caminho da verdade. Isso é o que é mais importante nos dias de hoje. João também, capítulo 16, verso 8 e 13. João 16, 8 e 13 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse vai ser um papel do Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São três coisas fundamentais para a caminhada cristã. E verso 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Espírito Santo ele vai nos guiar na verdade. O Espírito Santo ele testemunha da verdade, que a verdade é Jesus Cristo, a verdade é Deus, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é a palavra de Deus e a verdade são os mandamentos de Deus. São as 5 colunas da verdade que nós encontramos na Bíblia. Pesquise lá um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Que você vai ter um entendimento maior sobre essa verdade que nós precisamos seguir. Próxima pergunta: qual a disposição de Deus em dar-nos o Espírito Santo? Seu Espírito, Lucas capítulo 11, verso 13. Volte aí, Lucas 11, 13. Lucas 11, verso 13. Diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem? Nós temos que pedir o Espírito Santo. Se nós pedirmos o Espírito Santo de Deus, Deus ele vai nos conceder esse dom maravilhoso. Amém? Quando Deus concede o dom do Espírito Santo, ou o Espírito Santo na nossa vida, nós começamos agora a caminhar na verdade, começamos a lutar contra o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, para estarmos perto de Cristo. E amados, preste bem atenção, quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais pecadores nos sentimos. Louvado seja Deus, porque nós estamos neste processo. É uma luta, dói, é sofrido, mas nós vamos vencer, porque o Espírito Santo ele vai conceder a vitória em Cristo Jesus. Pergunta número 5. A quem Deus concede exclusivamente o seu Espírito? Atos capítulo 5, verso 32. Para quem Deus concede de forma exclusiva o Espírito Santo? Atos 5, vamos lá, Atos capítulo 5, verso 32. Atos 5, 32. Diz assim: ora, nós somos testemunha desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem a Deus. Você quer receber o Espírito Santo de Deus? Clame e comece a obedecer a Deus. A obediência a Deus, ele vai nos levar a uma vida melhor. Ele vai nos levar no caminho da verdade. Ele vai nos instruir no caminho da salvação. Por isso que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena seguir o que a palavra de Deus tem para te dizer hoje. Siga os ensinos bíblicos. Busque a palavra de Deus hoje na sua vida, que o Espírito Santo será derramado e ele vai te dar a força necessária para que você siga a vontade de Deus. Vale a pena, meu amigo, minha amiga, seguir a vontade de Deus. Aqui é um pecador que vos fala, que luta todos os dias contra a antiga natureza. Mas eu obtenho vitórias, e vitórias, e vitórias em Cristo Jesus. Amém por isso? Mesmo caindo, eu tenho a vitória,
porque eu tenho a oportunidade de levantar. Eu não sou perfeito por não errar. Eu sou perfeito porque eu sempre que, quando erro, eu sei pedir perdão. E precisamos pedir o perdão. A humildade é o símbolo da perfeição. Que possamos ser humildes o suficiente para saber quando erramos. E se nós errarmos, devemos buscar o perdão do Pai. E assim continuar o caminho da obediência. Pergunta número 6. Segundo Jesus, qual é o pecado não perdoado? O pecado que não tem perdão. Mateus 12, 31 e 32. Lá no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 12, 31 e 32. Pegue sua Bíblia, folheie ela. Mateus 12, 31 e 32. Diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Forte isso, não? Pecado contra o Espírito Santo, por que não vai ser perdoado? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós pecamos contra Ele, se nós negamos Ele na nossa vida, quem vai nos convencer do pecado? Por isso que aí não temos, se sem confessar pecados, não temos o perdão deles. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, nós nos arrependemos e pedimos perdão. Agora, sem a obra do Espírito Santo, se nós negarmos a obra do Espírito Santo na nossa vida, lutarmos contra, esse é um pecado que não vai poder ser perdoado, porque não há arrependimento. O Espírito Santo, meus queridos, é Deus. Ele faz parte da divindade. Cada ser da divindade, cada indivíduo, Pai, Filho, Espírito Santo, tem um papel importante no sistema mundial, no sistema universal e no sistema da salvação. Por isso que hoje nós devemos clamar pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos ter o conhecimento da Bíblia, guiados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos conduzir à salvação, através da santificação, porque o Espírito Santo hoje representa Cristo aqui nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça o seu rosto resplandecer sobre vós e te dê a paz. Vamos orar neste momento, concluindo o nosso estudo. Querido Deus, bondoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado pelo estudo de hoje, porque aprendemos mais sobre o Espírito Santo. Que o Senhor possa nos conceder Ele todos os dias para que possamos entrar e andar no caminho da verdade. Que possamos ter a santificação, que possamos ser separados para Deus. Muito obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados e faltas. Nos guie na Tua presença, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. O estudo de amanhã, então, o próximo estudo será o estudo número 5, sobre a oração. Você sabe orar? Aprendeu a orar? Como Jesus orava. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Um beijo.